Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Em entrevista, decisão do STF pode agilizar processos administrativos de linhas interestaduais de ônibus pela ANTT e, ao reafirmar marco regulatório, limita aplicativos, entende especialista. Guerra de narrativas entre Abrat e Buzzer continuam, mas especialista entende que efeito indireto ocorre de fato. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O Diário do Transporte noticiou que uma decisão do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de 9 de abril de 2026, confirmou a aplicação do marco regulatório sobre as linhas de ônibus interestaduais rodoviárias regulares. Assim, todas as empresas devem seguir as atuais normas, o que deve impedir muitas autorizações de linhas subjúdice, ou seja, discutidas na Justiça, e que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é obrigada a liberar. São mais de 300 ações na Justiça com milhares de linhas que diversas empresas, na prática, querem conseguir, mesmo sem o atendimento da resolução atual em vigor desde 2023, com diversas regras, como comprovação da viabilidade econômica e capacidade financeira e operacional, além do critério de preferência nas liberações de linhas em regiões sem nenhum atendimento ou com pouca oferta. A Abrat, a associação que reúne as empresas de linhas regulares, também sustenta que a decisão na prática reafirma também a proibição de empresas de fretamento atuarem em regime de circuito aberto como se fossem linhas regulares, o que afetaria modelos de aplicativos como o da gigante Buzzer. Ao publicar o entendimento da Abrat, o Diário do Transporte foi procurado pela Buzzer, que argumentou que a reportagem estava errada e que induzia o leitor a erro por reproduzir essa manifestação de entidade de viações regulares. A reportagem colocou o posicionamento da Buzzer, que mesmo assim tentou alterações na reportagem. Mas para esclarecer sobre se há realmente impacto na discussão do circuito aberto versus circuito fechado, o Diário do Transporte procurou um especialista em regulação independente, Marco Rolim, que não possui nenhuma ligação com qualquer um dos lados, analisou o teor da decisão e entende que sim, pode haver impacto, a partir do momento que a decisão reafirma a aplicabilidade de uma norma e não de forma parcial
Toda esta norma é avalizada. Não precisa ser o ponto do objeto da ação, disse. Para o especialista, se a ANTT prevê que os embarques e desembarques ao longo do trajeto, as vendas individuais de passagens e a não obrigatoriedade de o mesmo grupo da ida ser o da volta valer apenas para as linhas regulares e a resolução que tem essas regras é validada. Logo, toda resolução é reafirmada. É uma lógica bem simples. Por exemplo, se eu recorro de uma multa por dirigir e falar ao celular e o juiz me dá perda de causa baseada no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, logo CTB é reconhecido como regramento. Assim, as demais previsões do CTB acabam, por extensão, sendo reconhecidas. O juízo reconhece o CTB como regramento. Não precisa ser objeto do processo todo o CTB. Claro, isso simplificando o exemplo para entender, explicou. A decisão, assim, pode ser usada em outros embates jurídicos específicos sobre essa questão dos circuitos aberto versus fechado. Logicamente, não é que é uma decisão por extensão, mas indiretamente tem impacto sim. Esclarece. O especialista defende que haja uma lei específica e clara, justamente para impedir estas guerras de narrativas, e o que tem ocorrido muito, inclusive com outros temas de o STF acabar legislando indiretamente. Nesse sentido, como também mostrou o Diário do Transporte em 13 de abril de 2026, Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.692 de 2021, que proíbe Buzz e outros aplicativos de fretados de fazer linhas comuns e vender passagens individuais. As regras propostas impõem que contratação de ônibus seja por pagamento em grupo, que os apps sigam regras de agências de turismo, caso não sejam os donos da frota, e que estes ônibus não transportem encomendas. Obrigatoriamente, o regime será por circuito fechado, ou seja, não o mesmo grupo de passageiros na ida deve ser o da volta. A obrigatoriedade já é prevista em resoluções de agências estaduais de transportes e pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que cuida dos ônibus interestaduais e internacionais, mas ainda não há lei específica sobre o tema. Segundo a Agência Câmara, para evitar que o fretamento funcione como um ônibus de linha clandestino, o projeto determina as seguintes medidas: pagamento em grupo. O serviço deve ser contratado pelo grupo ou entidade, sendo proibida a cobrança de passagem individual por pessoa. Viagens sem paradas. O ônibus não pode fazer paradas durante o trajeto para embarcar ou desembarcar novos passageiros. Proibição de seccionamento. Uso de aplicativos. Empresas podem usar a internet para vender os serviços, mas devem seguir
as regras de agências de turismo, caso não sejam as donas da frota. Proibição de cargas. Fica vedado o transporte de mercadorias nesses veículos. A proposta permite que esse serviço seja contratado por meio de aplicativos e plataformas digitais, mas estabelece limites para que não seja confundido com o transporte público comum. A intenção é garantir que o fretamento sirva apenas a grupos fechados de passageiros, proibindo a venda de poltronas individuais para o público em geral. Seguem novamente as duas manifestações da Buzz e da Abrat. Nota da Buzz: a decisão trata exclusivamente da resolução ANTT número 6033 de 2023, que regula o transporte rodoviário regular interestadual. Em nenhum momento dessa decisão o STF analisou, mencionou ou se pronunciou sobre fretamento colaborativo. A suspensão de segurança deferida refere-se a decisões do TRF1 que obrigavam a ANTT a aplicar normas no contexto do transporte regular, modalidade distinta e com regime jurídico próprio. A afirmação sobre o circuito fechado para fretamento é uma interpretação da Abrat, entidade que representa as empresas de transporte regular e que tem interesse direto nessa tese. A reportagem, contudo, apresenta essa interpretação como se fosse conclusão da própria corte, o que não é correto. A leitura da decisão original confirma que o fretamento não integra seu objeto. A veiculação da notícia nos termos publicados cria, especialmente para leitores sem acesso ao documento original, a falsa impressão de que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o fretamento colaborativo e sobre a Buzz. Isso não ocorreu. Fachin foi o ministro que, em duas ocasiões distintas, decidiu sobre processos envolvendo a Buzz de ações movidas pela própria Abrat. Maio de 2019, Fachin negou pedido de suspensão do aplicativo da Buzz, afirmando que não havia elementos que justificassem a apreciação monocrática do pedido de liminar, mantendo as operações da empresa até que o plenário do STF decidisse. Dezembro de 2019, em decisão monocrática, Fachin negou seguimento à ADPF 574, que pretendia suspender as atividades da Buzz. Na decisão, acolheu pareceres da PGR e da AGU que reconheceram a legalidade do serviço de tecnologia prestado pela empresa. A decisão motivou a Abrat a desistir da própria ação em 2021. Nota da Abrat. A Abrat considera positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao deferir nova extensão na suspensão de segurança
5.714, que afirma a prevalência do marco regulatório vigente do transporte rodoviário interestadual de passageiros e prestigia a atuação técnica da ANTT ao suspender decisões que determinavam a análise de pedidos administrativos com base em normas já revogadas. O STF atua em favor da segurança jurídica, da coerência regulatória e da isonomia entre os operadores do setor. Na avaliação da entidade, a decisão é relevante porque reconhece o risco de desorganização institucional e concorrencial decorrente da reintrodução judicial de regimes normativos superados. O Supremo foi claro ao apontar que não há direito adquirido a regime jurídico e que o ambiente regulatório deve observar as regras atualmente vigentes editadas em conformidade com deliberações do próprio STF e com as orientações do Tribunal de Contas da União. Para a Abrat, esse entendimento também contribui para consolidar uma premissa essencial ao setor. O transporte coletivo interestadual não pode conviver com interpretações que flexibilizem indevidamente os limites regulatórios de cada mobilidade, abrindo espaço para distorções operacionais e concorrenciais. Nesse sentido, a decisão reforça, ainda que indiretamente, a importância da tese do circuito fechado como referência de integridade jurídica e regulatória. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E mais uma vez é sobre essa decisão do STF, que eu vou estar destacando aqui com vocês o enunciado desta matéria. Entrevista: decisão do STF pode agilizar processos administrativos de linhas interestaduais de ônibus pela ANTT e, ao reafirmar marco regulatório, limita aplicativos. Isso entende o especialista. Segundo o portal Diário do Transporte, ele noticiou que uma decisão do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de 9 de abril de 2026, confirmou a aplicação do marco regulatório sobre as linhas de ônibus interestaduais rodoviárias regulares. Assim, todas as empresas devem seguir as atuais normas, o que deve impedir muitas autorizações de linhas subjúdice, ou seja, discutidas na Justiça, e que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é obrigada a liberar. São mais de 300 ações na Justiça, com milhares de linhas que diversas empresas, na prática, querem conseguir, mesmo sem atendimento da resolução atual, em vigor desde 2023, com diversas regras, como comprovação da viabilidade econômica e capacidade financeira e operacional, além do critério de preferência nas liberações de linhas em regiões sem nenhum atendimento ou pouca oferta. A Abrat
a associação que reúne as empresas de linhas regulares também sustenta que a decisão, na prática, reafirma também a proibição de empresas de fretamento atuarem em regime de circuito aberto como se fossem linhas regulares, o que afetaria modelos de aplicativos como da gigante Buzz. E ao publicar o entendimento da Abrat, o Diário do Transporte foi procurado pela Buzz, que argumentou que a reportagem estava errada e que induzia o leitor a erro por reproduzir essa manifestação da entidade de viações regulares. A reportagem colocou o posicionamento da Buzz, que mesmo assim tentou alterações na reportagem. Eu vou estar destacando aqui com vocês duas falas do senhor Marco Rolim, que é um especialista em regulação independente. A primeira, ele diz o seguinte: a partir do momento que a decisão reafirma a aplicabilidade de uma norma e não de forma parcial, toda esta norma é avalizada. Não precisa ser o ponto do objeto da ação. E outra que ele explica, e tem uma outra que também esclarece. Vão primeiramente para que explica. É uma lógica bem simples. Por exemplo, se eu recorro de uma multa por dirigir e falar ao celular, o juiz me dá perda de causa baseada no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, logo CTB é reconhecido como regramento. Assim, as demais previsões do CTB acabam, por extensão, sendo reconhecidas. O juízo reconhece o CTB como regramento. Não precisa ser o objeto do processo todo o CTB. Claro, isso simplificando o exemplo para entender. E outra que ele esclarece. A decisão, assim, pode ser usada em outros embates jurídicos específicos sobre essa questão dos circuitos fechado e aberto. Logicamente, não é que é uma decisão por extensão, mas indiretamente tem impacto sim. Isso ele acaba esclarecendo. E o especialista defende que haja uma lei específica e clara justamente para impedir estas guerras de narrativas e o que tem ocorrido muito, inclusive com outros temas, de o STF acabar legislando indiretamente. Pois bem, o meu posicionamento a respeito disso tudo é o seguinte: na minha humilde opinião, nessa questão do STF e também da própria Abrat, desse movimento que ela está tracejando, que ela está criando, é um movimento absurdo. É um movimento absurdo, pois, no caso, a Buzz, a Flix e também a Forbus, dentre outras plataformas de ônibus fretados, têm total liberdade para operar, sendo elas linhas interestaduais ou até mesmo o fretamento colaborativo. E esse julgamento, no caso, esse movimento que a próprio STF e a Abrat estão criando, não envolve fretamento colaborativo, envolve apenas a linha regular e, no caso, coloca ali que é o fretamento colaborativo e não é, só é a linha regular que está acontecendo. Isso é um absurdo, pois a Buzz
a Flixbus, a Forbus, dentre outros aplicativos, tem total liberdade, mas está sendo cessada esta liberdade. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.